Meu nome é Rafael, eu sou de Estância Velha, Rio Grande do Sul, e tenho 38 anos. Perfeito, Rafael. Eu preciso saber se você está qualificado para essa entrevista, que certifica os analistas de licitações, sejam eles empresários, né, ou consultores. Você já me comentou que você é um analista empresário, participa aí com a sua própria empresa, e eu precisaria saber quanto que você está faturando como analista empresário. Eu tenho de atas de registro de preço já em torno ali de 250 a 260 mil em atas, né? E já tenho feito algumas entregas já, eu comecei isso então, por mês, os primeiros meses, mais ou menos, eu já tenho faturado ali em torno de 12 a 13 mil por mês, nesses 2 meses, né? Perfeito, Rafael. Excelente, excelente resultado. Então, você entrou quando no método Viana? Eu comecei a estudar mesmo ele em janeiro. E aí iniciei no final de janeiro. No final de janeiro. E aí, essas vitórias que você teve foram quanto tempo depois que você iniciou a prática ali do método, aplicar o método, né? Eu digo, Eu acredito que na primeira licitação que eu participei, eu já tive uma ata de 220 mil. Na primeira licitação perfeito. que eu participei. Show de bola, excelente, parabéns, parabéns, Rafael. Rafael, qual que é o segmento que você trabalha, o produto, o serviço que você vende, por favor? Eu tenho uma empresa de vidro, de vidraçaria e esquadria de alumínio, mas eu tô fazendo isso para parar de trabalhar com isso. Tá, E então eu tenho tentado vender algumas coisas que são do meu conhecimento. Essas chapas, essas atas que foram assinadas foram de material de telhado, chapas de policarbonato, vidros, massa para vidro, mais ou menos esse segmento que eu tenho seguido. excelente, perfeito, Rafael. Rafael, e esse resultado que você teve aí de 12, né, 13 aí, mil por mês, você conquistou ele depois de quanto tempo que você falou que você já ganhou a primeira, mas depois de quanto tempo que você começou a aplicar ali o método, já teve esse resultado? O processo do governo ele é meio demorado, né? Então tu Uhum, assina até terminar o pregão. Deu em torno ali de quase 2 meses para começar a perfeito. coisa funcionar. Perfeito, excelente, Rafael, perfeito. E, Rafael, antes da gente saber um pouquinho mais da sua história, eu preciso saber como é que você se sente hoje com esse resultado, com essas vitórias que você já teve, que você já está colhendo aí esses frutos. Como que você se sente hoje? Eu me sinto, não digo realizado ainda, porque tem um longo caminho pela frente, mas eu me sinto muito melhor, porque eu estava há muitos anos frustrado no meu trabalho. Aqui, eu acredito que em todas as regiões a mão de obra está muito escassa, né? E esse meu trabalho eu necessito disso. Então, cada vez menos pessoas para trabalhar com isso, a qualidade diminui do trabalho, então fazia muito tempo que eu estava insatisfeito com o meu trabalho. Agora trabalho eu e mais um secretário. Eu montei um escritório só para fazer esse trabalho de licitação e me sinto muito bem. Eu acredito não, tenho sentido que é um mercado muito promissor e muito bom de se trabalhar com, né, não precisa de muita gente, não envolve mão de obra, não envolve outras demandas, né? Precisa estudar bastante, é bem burocrático, precisa estar muito atento na documentação e ter tempo para ficar atento ali no pregão, né? Eu estou aqui e eu estou participando aqui de um pregãozinho, né? Perfeito, excelente, é isso mesmo. Tem que estar sempre alinhado aí com as licitações que estão ocorrendo. Mas até que você já entrou no próximo tema que eu queria saber mais, porque muita gente está assistindo essa entrevista e vai se basear aí nos seus exemplos, tá? Para também trilhar aí caminhos aí de sucesso. Então, até você já começou a contar, mas eu queria saber um pouquinho mais, Rafael, se você pudesse fazer um resumo rapidinho da sua história, né? O que que você fazia, qual que era o seu trabalho mesmo anterior? Se você começou do zero, quando você veio aqui para a área de licitações, você começou do zero, você não sabia nada sobre esse tema. Conta um pouquinho para a gente, Rafael.
Na verdade, esse tema de licitações me surgiu trabalhando com, né, no meu trabalho. Eu estava instalando umas portas, eu fui contratado para fazer um trabalho para um pessoal que licita. E aí Uhum. depois, aí eu fiquei, né, eu sempre pergunto o que que tu faz, o que que tu, né, como é que tu ganha dinheiro? A gente quer saber, né, das pessoas que nos representam alguma, algum sucesso. E ele pega quase todas as licitações aqui de uma cidade minha vizinha. Então, conversando com ele, que me surgiu esse assunto de licitações. Então, achei bem legal, porque e ele só faz isso, ele faz a licitação, essa outra pessoa exerce o trabalho e faz todo o meio de campo, né? E ele colhe os louros, né? Então, me veio daí essa informação. Isso foi no meio do ano passado. E aí eu Aham. comecei a ir atrás né, de informação sobre isso. Lhe achei, e aí já, acho que no final do ano eu comprei o curso próximo ali, não sei se foi em novembro, algo assim. E aí, só que eu estava com muita demanda, e, né, daquela demanda de final de ano, então eu demorei um pouquinho para ingressar. Aí, em janeiro eu comecei a estudar, de dezembro ali para janeiro eu comecei a estudar. Aí me dediquei bastante, todos os dias, por muitas horas, e aí no final de janeiro, e nesse meio tempo eu vim alinhando as coisas, né? Eu fui cadastrando, eu ia olhando um pouquinho, ia cadastrando alguma coisa nos portais de documentação, aí eu troquei o CNPJ não, troquei os quinais da minha empresa, eu tinha uma MEI, aí eu já botei para micro, e comecei a estudar e me atentar sobre esse segmento. Comecei a olhar muitos vídeos, passei horas contigo. Que bom, muito bom. E aí, nas primeiras, depois que eu arrumei a documentação ali em janeiro, eh, no, no finalzinho de janeiro eu já comecei a participar de alguns pregões para ir sentindo, ver como é que funcionava, né, qual era as dificuldades, as demandas, né, o que que tinha, o que que eu tinha possibilidade de entregar. Uhum. Então, eu fui analisando o mercado e aí eu peguei e participei de um pregão, que era um pregãozinho pequenininho, eram vários itens e era um pregãozinho, eu pensei, eu tenho contato de fornecedor de massa de vidro, então Uhum. cadastrei a minha proposta numa massa de vidro. Era em torno ali de 3 a 4 mil reais. O valor total eram 400 saquinhos de... Eu até tenho um saquinho aqui, ó, de vidro. Ai, de Então, vidro, que legal. Uhum. e aí, é, vendi 400 sacos desses pacotinhos de 500 gramas. E aí eu Muito pensei, bom. pô, 3 mil reais é um valor que para mim testar. Mas nesse mesmo pregão tinha dessas chapas de policarbonato, que era um valor já maior, era 300, era 200 e poucos mil. Uhum. E aí eu cadastrei displicente, só para ver qual era a demanda. E acabei ganhando. Alguns dias depois começaram a me pedir documentação e eu nem acompanhei muito o pregão. Eu botei ali e meio que deixei só para ver como funcionava mesmo. E aí, alguns dias depois, começou a vir mensagem no Gov de que eu tinha tanto tempo para mandar a documentação. Aí a minha documentação já estava ajustada, né, perante a demanda que tinha aquele pregão. E aí eu mandei a documentação, aí durou mais um tempo ainda, até se terminarem todos os itens, que eram, acho que eram cento e poucos itens, então teve uma demanda, né, para isso, um tempo. E aí, alguns dias depois, eles me mandaram um ato para me assinar. Aí assinei. E aí, depois daquilo, agora, mês passado, eu me inteirei muito nesse âmbito e a gente cadastrou muita proposta. Aí a gente começou a pegar propostas de outros portais também. Então, Ótimo. a gente começou a focar muito. E a gente estava fazendo torno ali de 10 a 15 propostas, pregões por semana, né? Legal, Então, muito bom. agora a gente começou a colher, tipo,
Algumas coisas eles já estão me mandando já hoje para me mandar a documentação, então eu acredito que daqui para frente a coisa vai começar a criar uma proporção diferente também Com de certeza. conforme a demanda que a gente botou, a energia que a gente botou ali, a demanda vai aumentar também, né? Perfeito. E também é importante, Rafael, você agora, eu sempre falo assim, ó, o primeiro passo é focar em quantidade, que é o que você está fazendo. Mas daí vem o segundo passo, que é focar o quê? Em qualidade. Então, quando você começar a aplicar ali, você começou agora, mas quando você começar a aplicar as estratégias ali do próprio método, analisar o processo, analisar a concorrente, então você consegue muitas vezes ir eliminando ali concorrentes que estão participando, para que você já foque em contratos às vezes de valores maiores, e você não precisa participar de tantas licitações, mas está certinho, ó. Só nesse primeiro método de quantidade você já está faturando acima de 10 mil por mês, então os resultados são surpreendentes, né? E agora a gente vai sempre afiando o machado e aprimorando ali as participações utilizando o método para você participar de menos licitações e ganhar mais licitações. Então tá perfeito, excelente, parabéns aí pelo resultado, Rafael. E aproveitando, Rafael, quando você falou que, olha, te achei ali, né? Tal. Teve alguma coisa que te impediu no primeiro momento de você entrar para o método? Você falou, opa, não sei se eu entro, se eu entro. E o que que você É, fez para superar? na verdade, essa questão não teve muita coisa, alguns nuances só. Aí eu fiquei pensando, pô, será que é direcionado mais para um analista? Porque eu não queria ser analista, eu queria ser Ah, direcional, eu quero empresário. ser empresário, quero ter o meu segmento. Isso. Até para não digo que não, né, errado ou não, mas não era a minha vontade, né? De estar Ah, mexendo com outros empresários e tal. A vontade minha era manter o meu segmento ativo e botar fluxo nisso, né? isso, show de bola. O método é o mesmo. Então, você aplicando para sua empresa ou para a empresa de terceiros. Então, tá perfeito. Aqui eu aplico também na minha empresa, né? Eu também sou empresária, então é assim mesmo. E a gente vai crescendo aí em qualidade também. Excelente, perfeito. Rafael, o que que você diria para uma pessoa que ainda não conhece o método Viana e te perguntasse sobre? Eu diria que vale muito a pena. É bastante informação, é bastante conteúdo. Até eu nem consegui ainda terminar de ver todo ele. Não Uhum. me leve a mal, mas eu Isso tentei aí, ir colocando em prática. E aí, como a certinho. demanda aumenta, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Mas cada vez que eu sinto alguma dificuldade, eu vou, procuro né, qual é a minha dificuldade dentro do curso e ali se é resolvido, se é sanado. Perfeito, Rafael. E existe alguma coisa a mais que você quer falar que eu não te perguntei? Não, a princípio não. A princípio eu acho que é um mercado, como eu falei, é um mercado muito promissor, é um mercado bem bacana, me abriu muito uma visão de, às vezes a gente olha alguma coisa ali e a gente não faz nem ideia de como é, de como funciona, e a gente tem muito uma questão cultural de que tudo é setor público, Direcionado, né? é tudo, não, mas não é, ali é tudo muito Isso aí. transparente, muito claro, é tudo muito, se tu quiser ver alguma coisa que aconteceu, se tem ali, não digo que daqui a pouquinho não exista, né, mas não Uhum. se é como se pensa, acho que é muito visionário essa coisa cultural, né, do pessoal achar que, Exatamente. e ali é muita coisa, é muito valor. Às vezes a gente olha coisas ali de valor que a gente não tinha nem ideia, né? Daquela demanda, de como funciona, de que Uhum. precisa, e às vezes não se precisa de muito, né? Você precisa de conhecimento e precisa de coragem de ir fazer e esperar que a coisa comece a dar certo. Mesmo, Rafael. Perfeito, Rafael. Rafael, olha, parabéns ali pela sua coragem, pela aplicação, pelos resultados. Então, eu estou muito feliz em fazer essa certificação aqui com você, de certificar oficialmente o analista master da SK, tá? E mandar aí o troféu para sua casa. Depois você tira uma foto e manda uma fotinho para a gente aí do troféu, tá bom, Rafael? Com certeza.